Boa tarde para todas, para todos. Vamos começar então essa aula que vai nos permitir terminar o trabalho do capítulo 12 e que já conseguimos trabalhar algumas questões que têm a ver com heurísticas e tomada de decisões. Então, eu vou adiantar um pouquinho esses slides de coisas que a gente já trabalhou, tomadas de decisões. Vimos então os 4 modelos clássicos: primeiro homem, mulher, econômico, teoria subjetiva da utilidade esperada, satisfatoriedade e finalmente a teoria da eliminação por aspectos. Depois trabalhamos algumas questões sobre a tomada de decisões naturalística, que envolve a análise de situações em contextos reais. Trabalhamos grupos, algumas características das dinâmicas do grupo, sintomas e antídotos. E a gente começou a trabalhar algumas questões das heurísticas e vieses. A gente trabalhou algumas questões sobre o caso que eu falei da minha esposa e do adolescente. E basicamente o que queremos trabalhar com as heurísticas e entender que as heurísticas são sistemas flexíveis que tornam possível que aqueles elementos que têm sido constituídos dedutivamente ou indutivamente possam ser ressignificados. Se a gente analisa só o indutivo e o dedutivo, eles parecem sistemas que enriquecem um ao outro, mas que acabam se tornando um ciclo recorrente e que não parece ser flexível. O que as heurísticas fazem é justamente tentar quebrar essa continuidade desse ciclo que não se abre, que não é um sistema aberto, e que favorece então essas reorganizações a partir da construção de atalhos mentais, ou de construir de intuições, ou de invenção, ou de fazer descobertas a partir de esse insight ou essas intuições. Então, para começar isso, simplesmente trabalhar aqui esse exemplo colocado por Charles Sanders Peirce sobre a questão da lógica. Vamos analisar simplesmente para entender um pouco mais essa questão do indutivo, dedutivo e as heurísticas ou abduções. No caso da dedução, então, temos esse exemplo aqui, todos os feijões daquela saca são brancos, tá certo? Então, esses feijões daquela saca, esses feijões que eu posso identificar aqui nessa seção são daquela saca, da saca dos feijões brancos. Portanto, ou logo, esses feijões são brancos. Eu posso deduzir a cor dos feijões a partir de identificar que esses feijões pertencem a uma saca cujos feijões são todos brancos. Essa é uma dedução. Uma indução tem um nível menos, tem mais incerteza, mas também parte de uma estratégia que pretende, a partir de um aspecto particular, tentar derivar um elemento geral. Por exemplo, eu posso identificar esses feijões são daquela saca, certo? Eu posso identificar uma característica daqueles feijões que são daquela saca e que eles são brancos. Logo, todos os feijões daquela saca são brancos. Se eu identifiquei que esses feijões são de uma saca específica e todos os feijões que eu tenho são brancos, eu posso inferir que os feijões daquela saca são brancos e fazer uma indução. Agora, existem essas duas formas, uma do particular, qual os feijões brancos que podem pertencer a uma saca onde o universo de feijões é branco. Porém, pode existir também uma terceira via, que é a abdução. Todos os feijões daquela saca são brancos, esses feijões são brancos, logo esses feijões são daquela saca. Veja a diferença. Todos os feijões são daquela saca são brancos.
esses feijões são brancos. Ou seja, eu peguei uma amostra de feijões. Se esses feijões que eu peguei da amostra são brancos, eu posso inferir abdutivamente que esses feijões pertencem àquela saca. Três formas de entender como é que a abdução, a indução a dedução, a indução e a abdução acontecem. Em todos os casos da abdução e da indução existem elementos de busca do particular para o geral, do geral para o particular na dedução, na indução do particular para o geral e na abdução da intuição e da inferência e da heurística, a busca de atalhos mentais. Bem, e esses atalhos mentais, então, têm a ver com várias coisas, formas como a gente pensa. Aparece no texto alguns exemplos que são bem interessantes. Vocês vão encontrar esse exemplo que estou colocando aqui nos slides. Aparece na página 437. E está no começo, fala de uma pesquisa de famílias que tem 6 filhos em uma cidade específica. E em 72 das famílias dessa pesquisa, a ordem exata do nascimento era uma sequência específica, que segundo o livro era menina, menino, menina, menino, menino, menino. Essa era a sequência de 72 famílias. E aí o texto faz uma pergunta: qual é a sua estimativa do número de famílias pesquisadas nas quais a ordem exata do nascimento era menino, menina e uma sequência de 4 meninos? Quando as pessoas são consultadas sobre essa sequência, a maioria das pessoas estima que o número é inferior a 72. Na realidade, a melhor estimativa do número de famílias com essa ordem de nascimento é 72, ou seja, o mesmo que para a ordem de nascimento da sequência inicial que foi identificada nessas 72 famílias. Portanto, o número esperado para um segundo padrão poderia ser o mesmo, porque o gênero em cada nascimento é independente do gênero de qualquer outro nascimento. E aqui vem uma coisa, né? As heurísticas, elas têm uma coisa interessante, que elas podem guiar uma forma de raciocínio específica, que não necessariamente revela uma busca verdadeira, mas que cria um padrão e que buscam também uma alternativa. Ou seja, a gente não segue uma sequência estritamente dedutiva e indutiva em alguns casos. Quando a gente fala de esse tipo de análises de representatividade, a gente tem que entender que a representatividade é uma forma de buscar justamente o que o nome diz, né? Uma representação daquilo que está na população em termos gerais. Buscamos então padrões, buscamos então apoiar-nos frequentemente na heurística da representatividade. Porém, quando a gente está trabalhando justamente isso, a representatividade, podemos encontrar alguns juízos informais. Por exemplo, sobre a probabilidade de chuva. Se eu digo, não, existe 50% de possibilidade de chuva, você está falando uma coisa que não faz sentido. Só se você comparar. Se você diz 50%, significa mais ou menos dizer pode chover ou não pode chover. Se você diz existe 20% de possibilidade de chuva, esse é um dado diferente, que rompe com essa ideia de representatividade. Bem, continuemos então com disponibilidade. A disponibilidade é uma heurística pela qual fazemos julgamentos com base no grau de facilidade com que podemos trazer à lembrança aquilo que percebemos como situações relevantes de um fenômeno. Por exemplo, tarefas domésticas ou trabalho com um grupo. Por exemplo, vocês que têm uma experiência com o trabalho com os laboratórios.
O trabalho com os laboratórios, você encontra alguns colegas que têm uma tendência a pensar que eles fazem mais do que você acha que eles fazem. A disponibilidade tem a ver com isso, né? Fazemos julgamento no grau de facilidade com que podemos trazer a lembrança de algumas coisas em situações relevantes. Você pensa que você fez muita mais coisas das que realmente fez. Porque normalmente a disponibilidade cria falácias em relação com a realidade. O que vocês vão encontrar no texto, na página 438 e 39, são alguns exemplos. A pesquisa de Rossi e Sicoli, 79, sobre as tarefas domésticas. Então, as pessoas começam a atribuir alguns elementos para suas ações que, talvez, como eu já falei, não necessariamente são verdadeiros. Bem, continuando então com a questão da disponibilidade, o texto fala uma coisa que eu achei bem legal. Ele diz: embora, obviamente, 80 mais 80% não seja igual a 100%, podemos compreender por que as pessoas podem optar por usar a heurística de disponibilidade quando esta confirma as crenças que possuem a seu próprio respeito. As pessoas também usam, entretanto, a heurística de disponibilidade quando seu uso conduz a uma falácia lógica que nada tem a ver com as crenças que possuem de si mesmas. Então veja como nas heurísticas há uma possibilidade também de criar falácias. Você está inferindo: eu fiz uma coisa por aqui, eu estou fazendo dos 100% das atividades, eu faço 80%, o que corresponde com o laboratório, e aí os meus colegas fazem 20%. Só que isso está associado com essa heurística de você fazer um juízo não em função de uma lógica dedutiva nem indutiva, como de inferir a partir de elementos criados na tentativa de justificar o seu comportamento. E bem, terminamos então com esse ponto, já a questão sobre as heurísticas e os vieses, e vamos começar então tudo que tem a ver com raciocínio dedutivo. Raciocínio dedutivo baseia-se então em proposições lógicas, ou seja, em asserções basicamente que podem ser verdadeiras ou falsas. E para isso eu quis que a gente possa analisar algumas coisas sobre os argumentos lógicos. No argumento lógico, premissas são proposições a respeito das quais são apresentados argumentos. Então, nós, psicólogos cognitivos, estamos interessados particularmente em proposições que podem estar ou ser conectadas de um modo que requer a pessoa chegar a conclusões de caráter racional. Isto é, o raciocínio dedutivo é útil porque ajuda as pessoas a unir várias proposições para tirar conclusões. Nós queremos conhecer como as pessoas unem proposições para chegar a conclusões. E eu quero só mencionar uma coisa: é justamente isso, e é o pensamento dedutivo, e a ausência de uma experiência e de uma compreensão do papel do raciocínio dedutivo, e às vezes uma pobreza na forma como vocês foram educados no sistema de ensino médio, que cria essa dificuldade. Se você analisa as provas de múltipla escolha, você vê que estão ligadas com o raciocínio dedutivo. E alguns de vocês têm algumas dificuldades sérias para estabelecer essas lógicas, para poder tirar conclusões em função de proposições que, em alguns casos, são verdadeiras, em outros são falsas, mas vocês não conseguem compreender toda a lógica que está envolvida nisso. Então, bem, as teorias, o sistema dedutivo é um sistema que parte das leis e teorias como dedução de previsões e explicações, que é diferente da indução, certo? Bem, vamos ver um primeiro exemplo de raciocínio, que está na página 447, o raciocínio condicional.
Tem um erro aqui, parece um incondicional, mas nos outros slides está corrigido. É o raciocínio condicional. Raciocínio condicional. O que é o raciocínio condicional? É o raciocínio no qual uma pessoa que raciocina precisa chegar a uma conclusão baseada em uma proposição do tipo sim então. Quais são essas proposições? Afirma uma proposição, é uma condição antecedente, nesse caso P, que se for atendida, então resulta em um evento consequente P. Por exemplo, esse aqui que é um exemplo que está no livro, que não tem nada a ver com cutucar vocês, mas está no livro, bem no começo do tema. Se os alunos se dedicarem aos estudos, então conseguirão notas altas nos exames. Isso que parece uma relação lógica, pode ser verdadeiro ou não. Vamos tentar analisar isso. Então, lembrando que a relação é uma relação que está colocada em uma condição, se então, onde afirma que se uma condição antecedente P, qual a condição antecedente P que deve ser atendida? Se os alunos se dedicarem aos estudos. Então, se dedicar aos estudos, o resultado desse evento consequente será que eles conseguirão notas altas nos exames, certo? Então temos essa lógica aqui. Se P, então o quê? O que acontece com um raciocínio condicional? Você tem então uma primeira parte, onde você tem uma verdade. Se os alunos se dedicarem a esse estudo, conseguirão notas altas. Existe um elemento que articula isso. Ou então, na segunda oração e o sim na primeira oração. Vamos tirar esse sim e esse então. Os alunos se dedicarem aos estudos, conseguirão notas altas nos exames. Por isso que o sim e o então são fundamentais. Se é uma condição, esses alunos se dedicarem aos estudos, a consequência disso é que conseguirão notas altas. Porém, como a gente sabe, embora as lógicas, os elementos lógicos que estão colocados nessas asserções são lógicos, não necessariamente significa que são verdadeiros. Porque não necessariamente quem se dedica aos estudos consegue notas altas. Existem outros elementos que podem estar envolvidos no desempenho do sujeito. Tá certo? E vocês veem isso bem claro no final do primeiro parágrafo depois do título raciocínio condicional. Se a conclusão é verdadeira, depende da veracidade das premissas. De fato, as pessoas demonstram maior propensão a aceitar um argumento ilógico como lógico, se a conclusão foi verdadeira em termos atuais. Por enquanto, no entanto, deixamos de lado o tema da verdade e nos concentramos somente na validade dedutiva ou na solidez lógica do raciocínio. Como isso aqui não é uma questão de verdade ou não, o que a gente tem que analisar é que o raciocínio condicional dessas asserções é verdadeiro, independente de se logicamente verdadeiro, não necessariamente realmente verdadeiro. Tá certo? Bem, e isso então traz uma ligação com outro ponto importante que tem a ver com as proposições e o raciocínio condicional. Se P então que, portanto que, o que é denominado um argumento modus ponens, que é esse aqui, é diferente de um argumento onde você tem uma lógica se P, então que não ocorre P, portanto não existe P, que é o argumento modus tollens. Qual a diferença entre modus ponens e modus tollens? No modus ponens, normalmente há uma afirmação que não deriva de uma negação. Vamos colocar um exemplo. Se você é um marido, então você é casado, tá certo? Se você é um marido, você é casado. Ou seja, depende da condição de estar casado para você ser marido. Se você essa condição, nessa frase, nessa lógica, tem uma relação condicional.
Vamos ver então qual a diferença com o modus tollens. Vamos imaginar essa expressão. Se você é o marido, então é casado. Harrison não é casado, portanto, ele não é um marido. Aí vocês veem essa diferença e vamos tentar analisar essa diferença em função dos dois exemplos que aparecem no livro. O primeiro, do tipo de argumento, modus ponens, uma proposição condicional. Esses exemplos eu acho que vão nos ajudar bastante a esclarecer. Primeiro, na proposição condicional existe bem então que uma frase lógica como se você é uma mãe, então tem uma criança. Ou seja, a condição para ser mãe é você ter uma criança. P, que é a condição existente, você é uma mãe, gera uma inferência. Que? Uma inferência que está fundamentada em, portanto, você tem uma criança. Agora, isso no modus ponens. Vamos ver como que está no modus tollens, que é aquela da negação. Uma proposição condicional igual. Se você é uma mãe, então tem uma criança. Bem, então que? Porém, vamos ver qual a diferença no modus tollens. O modus tollens pega a inferência que estava no modus ponens como inferência, produto da condição existente, e a coloca em uma função negativa. Você não tem uma criança, portanto você não é uma mãe. Aí essa inferência que você está derivando a partir de quê? Do fato de não ter criança. Se você não tem uma criança, você não é uma mãe. Que é a mesma coisa de falar você é uma mãe, portanto você tem uma criança, só que está colocado um modus ponens diferente do modus tollens. Modus tollens é uma lógica que a gente utiliza basicamente em função de alguns modos de conhecimento científico, mas que no cotidiano, nesse sentido da lógica do modus tollens, é menos eficiente e menos utilizado. Ou seja, as pessoas não usam o modus tollens. Só em algumas situações, como vamos ver a seguir, quando a situação fornece elementos semânticos enriquecidos que vão facilitar esse tipo de raciocínio condicional. Bem, então, a maioria das pessoas de todas as idades parecem ter pouca dificuldade em conhecer e aplicar o argumento modus ponens. No caso, o raciocínio condicional. No entanto, poucas pessoas reconhecem espontaneamente a necessidade de raciocinar por meio do argumento modus tollens. Esse aqui é mais um exemplo só para esclarecer. No modus tollens eu vou falar: se a água ferver, a temperatura é de 100 graus. A temperatura não chegou a 100 graus, então a água não ferveu. Tá certo? Esse é o modus tollens. Eu vou afirmar: se a água ferver, a temperatura é de 100 graus. A temperatura não chegou a 100 graus, portanto a água não ferveu. Esse é o modus tollens. No modus ponens, se você tirar menos de 5, será aprovado. Se você tirou menos de 5, você será aprovado. Bem, pessoal, então vamos continuar colocando um exemplo analisando a tarefa do Watson, que é a tarefa das quatro cartas, o teste das 4 cartas. E aqui eu peguei um exemplo diferente do que está no livro, mas o livro explica muito bem a tarefa a partir da página 449. E vamos tentar um pouco entender essa lógica da tarefa do Watson. Temos duas versões da tarefa aqui. A versão A e essa aqui, onde se colocam quatro cartas, que tem A, D, 3, 7. E a outra tarefa que contém bebe cerveja, bebe refrigerante, 22 anos, 16 anos. Considerando que a alternativa a cada carta possui um número de um lado e uma letra do outro, e que na alternativa B cada carta possui uma bebida de um lado e a idade do outro, a tarefa consiste em escolher quantos cartões forem necessários para validar logicamente as afirmativas A e B, e verificar se são verdadeiras ou falsas conforme o que está
nessa figura aqui em cima. Vamos ver então um pouco essa... A pergunta para resolver esse teste é o seguinte: no mínimo, quantas e quais cartas devem ser viradas para que seja possível verificar logicamente a validade de cada uma das suas sentenças. Então, nesse momento, eu quero pedir para você dar uma pausa no vídeo e analisar o que eu estou colocando aqui. Então, dê uma pausa agora e analise o que está acontecendo e como é que você responderia a esse pedido. Bem, então você fez sua pausa, você quis tentar resolver. Vamos ver quais são as alternativas que a gente encontra para essa tarefa. Na alternativa A, onde temos as 4 cartas com uma vogal, uma consonante e 2 números, alternativa A, a resposta correta é que deveríamos virar os cartões A e 7. Aí você vai, ué, por quê? Pois assim conseguiríamos encontrar um cartão que possui um A de um lado e não possui um 3 do outro. No entanto, a maioria dos indivíduos costuma responder, talvez você, que na alternativa A deveríamos virar os cartões A e 3. Porque você está dentro da lógica de que quero comprovar se do outro lado há uma letra, ou se do outro lado há um número. Contudo, é interessante que quando a gente analisa a tarefa B, alternativa B, beber cerveja, beber refrigerante, 22 anos, 16 anos, as pessoas conseguem resolver adequadamente. A alternativa B da figura representa o mesmo jogo, apenas alterna o contexto. Por quê? Porque um contexto é enriquecido semanticamente. O respondente precisa virar os cartões para visualizar se a alternativa é verdadeira, a letra B. A maioria dos indivíduos costuma responder que é necessário virar os cartões. Beber cerveja e 16 anos, você está vendo? Justamente aqueles que eram dentro da lógica que a gente esperaria, idealmente, na tarefa A, na alternativa A. Então, voltamos aqui. Ou seja, a afirmativa correta é que corresponde com A e 7 da primeira alternativa. Por que as pessoas conseguem, quando tem um elemento semântico? Porque as pessoas conseguem estabelecer relações lógicas em função de aspectos concretos, específicos, tangíveis. Quando os elementos estão em um nível lógico um pouco mais abstrato, isso gera um processo de raciocínio um pouco mais lento, com menos análise de variáveis e possibilidade de compreensão. E aí aparece um dos elementos interessantes e importantes. Por que a gente deve promover estratégias de pensamento que favoreçam raciocínios dedutivos, bem como indutivos, bem como heurísticos. Não adianta só gerar pensamento heurístico. É muito importante ter pessoas criativas. Porém, é muito importante ter pessoas que compreendem a lógica das tarefas. E sobre os raciocínios silogísticos, então vamos analisar. Eu peguei aqui a figura que está no livro, na página 455, raciocínios silogismos categóricos. Por quê? Eu achei bem interessante essa tarefa. O Stenberg apresenta essas 3 tarefas. Uma ligando que os psicólogos cognitivos são pianistas. Todos os pianistas são atletas. E, portanto, todos os psicólogos cognitivos são atletas. Que eu coloquei uma seta para cada um. Então, os psicólogos cognitivos são pianistas, os pianistas são atletas, portanto, todos os psicólogos são atletas. Vamos tentar analisar esse negócio. E a partir daqui, esse tipo de silogismos categóricos, primeiro vamos entender, né? No caso dos silogismos categóricos, as premissas afirmam algo sobre sobre a que categoria se referem os termos. De fato, cada termo representa todos, nenhum ou algum dos membros de alguma determinada classe ou categoria, certo? Atletas, pianistas, psicólogos cognitivos. Bem,
De modo análogo, outros silogismos, cada premissa contém dois termos. Um deles precisa ser um termo médio comum a ambas as premissas. Nesse caso, qual é o elemento comum? Os psicólogos cognitivos, certo? Bem, as premissas, no entanto, são expressas por palavras. Afirmam que alguns dos membros da categoria do primeiro termo são membros da categoria do segundo termo. Então, temos aqui nossa frase lógica. Bem, vamos analisar então. Essas frases estão em função de afirmações universais, ou afirmativas universais, como se conhece na lógica. A declaração positiva, que são todos os A são Bs. Todos os As são Bs. Tá certo? Porém, existem além disso outros tipos de formas afirmativas. Essa aqui é uma afirmativa universal, mas vamos ver declarações negativas universais. Por exemplo, que são as declarações negativas universais. Não existem psicólogos cognitivos flautistas. Essa é uma declaração negativa universal. Uma declaração afirmativa específica pode ser: alguns psicólogos cognitivos são canhotos. Certo? Essa é positiva, declarativa, afirmativa específica. E existem declarações negativas específicas. Alguns psicólogos cognitivos não são físicos. Está claro? Então temos as universais, positivas, como todos os A são B. As afirmações, declarações negativas universais. Não existem psicólogos cognitivos flautistas. Outro tipo de declarações afirmativas específicas. Alguns psicólogos são canhotos. Essa aqui é amarela. E a verde, que é as declarações negativas específicas. Alguns psicólogos cognitivos não são físicos. Bem, por que a gente analisa os silogismos? Em todos os silogismos, algumas combinações de premissas conduzem a uma conclusão sem validade lógica. Nos silogismos categóricos, em particular, não podemos chegar a conclusões válidas logicamente. Em todos os tipos de silogismo, algumas combinações de premissas conduzem a uma conclusão sem validade lógica. Não podemos chegar a conclusões válidas logicamente com base em silogismos categóricos com duas premissas específicas ou duas premissas negativas, como os exemplos. Eu não posso produzir silogismos categóricos se eu tenho premissas negativas. Por exemplo, não existem psicólogos cognitivos flautistas. Isso já invalida qualquer lógica categórica. Agora, tampouco posso criar lógicas categóricas a partir de premissas específicas. Alguns psicólogos cognitivos são canhotos, por exemplo. Isso também vai se tornar um empecilho para eu estar desenvolvendo uma lógica. E chegamos a um ponto que eu acho extremamente interessante, que é o tema dos silogismos categóricos dos modelos mentais, desenvolvidos principalmente por professor Philip Johnson Laird. E Johnson Laird ele faz uma proposta de um conceito que ele chama de mental models, ou modelos mentais, que é uma representação interna de informações que permitem criar uma correspondência analógica ao que estiver sendo representado, como se fosse uma espécie de imagem mental que eu posso transformar na minha cabeça e que eu posso estabelecer diferentes mudanças, alterações, reorganizações dentro do modelo. Alguns desses modelos mentais apresentam maior possibilidade do que outros para gerar conclusões válidas dedutivamente. Vamos ver um exemplo, que o exemplo que está no livro, também na página 458, que é o exemplo dos dos caras que produzem o mel. Ele faz uma relação entre mel, produzir mel, ser artista e ser esperto, certo? E ele começa apresentando um modelo mental para um silogismo que é: todos os artistas são apicultores. Bem, alguns apicultores são espertos.
Um participante, que é uma das citações que o Stenberg faz, diz para Johnson Laird que eu pensei em todos os pequenos artistas na sala e imaginei que todos tinham a cabeça protegida como um apicultor, que é essa figurinha aqui, que é esse tipo de capacete que tem um negócio para proteger para que as abelhas não entrem. E vocês veem aqui o pincel, que é para representar o artista, e essa luminária, que permite pensar que ele é um cara esperto. Se a gente analisa essa ideia A, que está aqui, você encontra que pode ter uma relação entre artista, apicultor, não necessariamente com ser esperto. Porém, aqui sim. Então, cabe a possibilidade de que alguns apicultores são espertos. Todos os artistas são apicultores. Aqui todos são apicultores e são espertos. Porém, como o mesmo Johnson Laird diz, não necessariamente essa lógica pode ser aplicada segundo os modelos mentais. Porque quando você analisa o modelo B, você encontra uma coisa bem diferente. Vamos analisar aqui. Então, se a gente analisa esse aqui, na figura, o modelo mental apresentado pode levar à conclusão dedutivamente inválida de que alguns artistas são espertos. Se você observa o que está no B, que é esse aqui, podemos constatar uma visão alternativa do silogismo, mostrando como a conclusão de que alguns artistas são espertos pode ser produzida com base somente nessa informação. Talvez os apicultores que sejam especificamente espertos não sejam os mesmos apicultores que são artistas. Então, você não necessariamente, a partir dos modelos mentais, pode estabelecer essas relações. Porém, os modelos mentais tornaram-se durante muito tempo e ainda hoje continuam sendo um dos conceitos mais interessantes para pensar como que as pessoas fazem raciocínio dedutivo. Terminamos então com o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, que se baseia em nossas observações, não permite chegar a conclusões logicamente certas. O máximo que permite o raciocínio indutivo é alcançar uma conclusão firme ou, pelo menos, altamente provável. Você parte dos fatos adquiridos através da observação e a indução pode lhe permitir criar teorias ou leis. Agora, dentro da obtenção de inferências causais e dentro das questões de inferências indutivas, a gente pode encontrar algumas características importantes do raciocínio indutivo. Um que tem a ver com métodos de concordância e dois com métodos de diferença. Primeiro, o método de concordância é quando você faz uma lista de coisas, de possíveis causas que derivaram de um evento, e você identifica um elemento onde todos os objetos, sujeitos ou características estiveram presentes e onde houve ausência. E naquele elemento onde todos estiveram presentes, onde há um elemento comum, você pode identificar então que esse elemento comum torna-se uma forma de concluir indutivamente a causa verdadeira de alguma coisa. Como está no livro, um dos exemplos que está no livro fala do caso da hepatite. Você pode encontrar vários elementos onde as pessoas que sofreram um surto de hepatite estiveram, mas talvez todos tenham um elemento comum, que foi o restaurante, como diz o livro. E nesse restaurante houve então uma epidemia e um surto de hepatite que que gerou que todos os que foram naquele restaurante pegassem a doença. Ou, assim como existe o método de concordância, também existe o método de diferença. Então, nesse método, todas as circunstâncias são analisadas, mas analisa-se também aquilo em que se diferencia. A diferença é inferida das formas específicas. E o exemplo do livro é dois grupos de pessoas que participam de vários elementos comuns,
mas um deles estudou com o grupo A e outro estudou com o grupo B. E o desempenho do grupo A foi melhor do que o grupo B. As pessoas que participaram do grupo A tiveram melhor desempenho do que o grupo B. Então você pode estabelecer, a partir do método de diferença, que é provável que a presença das pessoas no grupo B tenha tido um impacto no desempenho que eles tiveram na prova. Certo? E terminamos, então, o raciocínio por analogia com a ideia de comparar também situações e objetos diferentes. O raciocínio por analogia é um raciocínio que pessoalmente eu acho que é bem mais frequente do que a gente pensa. E que está ligado também com uma coisa que vocês analisaram já no seu laboratório, no capítulo 11, na página 406, que tem a ver com a transferência de analogias. Quando eu uso informações de uma situação anterior e eu transfiro essas informações para situações novas. O raciocínio por analogia é uma das formas mais comuns como a gente tenta resolver situações cotidianas. Porque elas permitem inferir certas semelhanças com situações passadas, e essas semelhanças eu posso utilizá-las como estratégias para resolver situações novas. Então, esses são aspectos bem importantes que temos que considerar. Vocês lembram do capítulo 11, o vídeo do experimento de Dunker, sobre o raio-x, que envolve uma pessoa que tem que ser protegida para não machucar os órgãos internos. Então o que se faz é apontar para um só lugar a partir de diferentes máquinas que enviam os raios-x, que tenta, juntando essas diferentes máquinas, produzir um volume suficiente de energia para atingir o tumor que a pessoa padece. E o que é interessante é que você pode colocar a experiência após apresentar uma situação como essa do raio-x, você apresentar tarefas similares e as pessoas provavelmente irão inferir estratégias similares em função das semelhanças estruturais que a tarefa tem. E essas semelhanças estruturais vão derivar em conclusões prováveis que as pessoas tentam utilizar. E eu insisto, o raciocínio por analogia é um dos temas que a gente ainda não explora muito, mas que eu acho que são importantes para compreender como que as pessoas fazem esse tipo de raciocínio. Porém, a analogia também tem um problema, é que não necessariamente você pode transferir totalmente a estrutura. E também as analogias podem criar em alguns casos confusões, pensando que um conceito que está sendo bem claro não necessariamente esclarece o que a pessoa está fazendo. Bem, pessoal, então, em função dessas informações e o que eu fiz aqui com esse áudio e esse vídeo, eu quero que vocês peguem o texto que eu vou disponibilizar no Espaço Aluno. Vocês vão entregar para mim na próxima aula, tem que entregar no papel, e depois de eu receber, vou pedir para vocês assinarem a presença e vou dar a aula em função desses elementos, que também alguns deles estarão na prova. Então o vídeo vai ser útil, porque talvez, se você tem alguma dúvida, pode revisitar esse vídeo e compreender um pouco mais do que a gente trabalhou. Então, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.